Segundo aos Coríntios, capítulo 12, para a glória do eterno Deus. E quero cumprimentar a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, aonde quer que você se encontre, seja no Brasil ou fora do Brasil, aí em outros países onde se encontram os nossos irmãos e as nossas irmãs também. Deus abençoe grandemente a vida de todos. E vamos então para a palavra. Louvado seja Deus. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nesso, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetar, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que eu tirasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. Pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Meu irmão, minha irmã, estamos diante de uma preciosa palavra acerca do que disse Paulo, afirmando, aleluia, claramente esta palavra. Olha o que Paulo disse. Olha o que Paulo falou. No versículo 1 de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Olha, em verdade que não convém gloriar-me. Paulo dizendo. Em verdade que não convém gloriar-me. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê, irmão? Porque às vezes facilmente nós se gloria. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ouça, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Tá vendo? Paulo dizendo, em verdade, que não convinha ele gloriar, né? Se gloriar ali. Mas ele afirmando que ele passaria as visões e ele passaria as revelações do Senhor. Louvado seja Deus, né? Porque tanto essas visões das quais o Paulo estava ali falando, quanto essas revelações das quais o Paulo estava falando, ou iria passar, não eram dele, mas eram do Senhor. Então, ele não convinha ele se gloriar por causa, né, dessas visões, também não convinha ele se gloriar por causa dessas revelações, porque nem as revelações certamente eram dele, nem as visões certamente eram dele, mas tanto, aleluia, as visões quanto as revelações eram do Senhor. Então não convinha que Paulo se gloriasse, mas Paulo afirmando que ele passaria, né, aleluia, certamente essas visões e passaria essas revelações que eram do Senhor. Olha só, louvado seja Deus. Aí ele disse o seguinte, ele continuou falando o seguinte, conheço um homem, Paulo dizendo, Paulo afirmando que ele conhecia um homem, olha só, em Cristo, que há 14 anos, ele dizendo que conhecia um homem em Cristo que há 14 anos
se no corpo, Paulo dizendo, não sei. Ele conhecia esse homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo, ele disse, não sei, segundo o próprio Paulo. Louvado seja Deus. Aleluia. Se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Se esse homem foi arrebatado no corpo, ele não sabia. Se esse homem foi arrebatado fora do corpo, ele também não sabia. Deus o sabia. Ele só diz que esse homem, se no corpo ou se fora do corpo ele não sabia, Deus era quem sabia, esse homem foi arrebatado ao terceiro céu. Olha só, veja só. Louvado seja Deus. E sei que o tal homem, Paulo afirmando, e sei que o tal homem, aleluia, aleluia, se no corpo, se fora do corpo, não sei. Mais uma vez ele afirma, se no corpo esse homem, ou se fora do corpo ele não sabia. Né? Ele afirma que quem sabia era Deus, ou seja, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso. Olha, se esse homem foi arrebatado, né, ao paraíso no corpo, ele não sabia. Se ele foi arrebatado ao paraíso fora do corpo, ele também não sabia. Quem sabia, certamente, de que forma foi arrebatado este homem ao paraíso, não era Paulo, e sim Deus. Por isso que no início Paulo, né, ele diz que certamente em verdade que não convém me gloriar, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Então Paulo não tinha jamais motivo para se gloriar, a não ser passar essas visões e passar essas revelações que certamente não eram dele, mas sim do Senhor, algo que pertencia não a Paulo, mas algo que pertencia ao Senhor. Então, Paulo não tinha jamais motivo para se gloriar, mas sim passar as visões e passar as revelações do Senhor. Então, veja, foi arrebatado ao paraíso esse homem, se no corpo, se fora do corpo, Paulo disse que não sabia, quem sabia era Deus, quem sabe é Deus, né? Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Certamente este homem que foi arrebatado, né, ao paraíso, se no corpo, se fora do corpo, Paulo disse que não sabia, quem sabia era Deus, né? Aleluia. Ele disse que esse homem foi arrebatado ao paraíso e esse homem certamente ouviu palavras inefáveis, palavras magníficas, palavras certamente inexplicáveis, palavras gloriosas, digamos assim. Esse homem certamente ouviu palavras gloriosas, né? Que certamente, segundo o próprio Paulo, que ao homem não é lícito falar. Olha, então essas palavras que este homem que foi arrebatado ao paraíso ouviu, né? Eram palavras ali inefáveis, segundo o próprio Paulo dizendo, palavras que ao homem não era lícito falar, certamente, o que essas palavras a qual este homem que foi arrebatado ao paraíso ouviu. Por quê? Porque eram palavras inefáveis, palavras essas que ao homem não eram lícitas falar, certamente, o que essas palavras. Amém? Ó, de alguém assim me gloriaria eu, mas de mim mesmo não me gloriarei. Paulo dizendo que dele mesmo ele não se gloriaria, né? Senão nas minhas fraquezas. Quer dizer, Paulo dizendo que certamente dele mesmo não se gloriaria, a não ser certamente no que nas próprias fraquezas do apóstolo Paulo. Louvado seja o nome do Senhor, né? Santo ao Senhor, aleluia. Porque se quiser gloriar-me, Paulo dizendo, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Olha só. Porque direi a verdade. Ou seja, porque afirmarei, porque falarei um exemplo, porque a verdade. Aleluia. Louvado seja Deus. Ó, aleluia, santo ao Senhor. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim. Paulo dizendo, mais do que em mim. Vê ou de mim ouve. Então, certamente alguém até como se quisesse, por exemplo, cuidar do Paulo, né? Falar algo a respeito do próprio Paulo. Mas Paulo afirmando que aqui certamente ele falaria o que? A verdade, deixava aquilo, né, como exemplo
para que ninguém cuidasse dele, além do que certamente dele ouvia, e mais nada. Louvado seja Deus, porque é assim, irmãos. É assim. Às vezes a pessoa se exalta facilmente, ou se gloria facilmente, sem ter o que motivo para se gloriar. Não é porque Deus me usa para pregar a palavra do Senhor que eu vou me gloriar. Não é porque Deus me usa para orar, por exemplo, que eu vou me gloriar. Claro que não posso fazer isso, porque não posso esquecer de que a glória é somente de Deus. A glória é somente de Deus. Então, Paulo não tinha jamais motivo para se gloriar por causa dessas visões e revelações. Por quê? Porque certamente eram visões, né, do Senhor e eram também revelações do Senhor. Certamente aqui nada era do apóstolo Paulo. Então, por que, por exemplo, Paulo iria se gloriar? Paulo estava certo quando disse: em verdade que não convém me gloriar. Em verdade que não convém me gloriar, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Então, Paulo não tinha motivo jamais para se gloriar. Louvado seja Deus, a não ser passar as visões e passar as revelações do Senhor. E nada mais além disso. Louvado seja Deus, né, Paulo? Jamais era para se exaltar, para se gloriar a Deus? Claro que não. Agora sim, Paulo afirmou ali que passaria as visões e passaria as revelações do Senhor. E é exatamente isso que nós estamos nesta noite, aleluia, ouvindo acerca dessas visões ou dessas revelações que não eram certamente diretas de Paulo, mas do próprio Senhor. Então, Paulo não tinha motivo jamais para se gloriar. Aqui, ó. Veja só. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Paulo dizendo. Porque se quiser gloriar-me, não serei nesso, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que, aleluia, ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Ó. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações. Olha só. Paulo afirmando e dizendo para que Paulo não se exaltasse. Olha o que Paulo está aqui afirmando para que ele não se exaltasse. Entenda. Parece que Paulo corria um certo risco de se exaltar por causa, certamente, dessas revelações. Só que não eram de Paulo em si, mas do Senhor. E aí, para que Paulo, certamente, não se exaltasse, né? Por causa dessas revelações, para que Paulo não se engrandecesse por causa dessas revelações, o que vai então acontecer com o apóstolo Paulo, para que ele não se exalte por causa certamente dessas revelações, né? Olha só o que acontece com Paulo, para que certamente ele não se exaltasse por causa dessas revelações. Isso quem está afirmando é o próprio Paulo, segundo essa palavra, segundo a escritura aqui, ó. Quer ver? E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, ó, foi-me dado um espinho na carne. Veja, para que Paulo não se exaltasse, certamente pela excelência dessas revelações, foi dado ao apóstolo Paulo um espinho na carne do próprio apóstolo Paulo. Para quê? Para que ele não se exaltasse por causa da excelência dessas revelações maravilhosas. Aí Paulo vai explicar que a ele foi dado um espinho na carne para que ele não se exaltasse pela excelência dessas revelações. Aí diz, a saber, um mensageiro de Satanás. O próprio Paulo afirmando aqui, ó, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetar, a fim de não me exaltar. Então veja, um mensageiro de Satanás, né? Certamente para esbofetar o apóstolo Paulo, a fim de que, por causa dessas revelações, o apóstolo Paulo não se exaltasse. Então foi dado ao apóstolo Paulo um
espinho, né, ali sobre a carne do apóstolo Paulo, e Paulo afirma e diz, a saber, um mensageiro de Satanás, a fim de me esbofetar, para que certamente Paulo não se exaltasse, por causa certamente do quê? Da excelência dessas revelações. Porque certamente, quem sabe, Paulo haveria de se exaltar por causa certamente do quê? Dessas revelações maravilhosas do Senhor. Diante de tudo quanto Paulo está afirmando, provavelmente o apóstolo Paulo iria se exaltar por causa da excelência dessas revelações do Senhor. Então foi dado ao apóstolo Paulo um espinho sobre a carne dele, a saber, um mensageiro de Satanás. E o que o mensageiro de Satanás certamente faz? Esbofeta ele, para que ele não se exalte, para que ele não se engrandeça, por causa do quê? Dessas revelações. Louvado seja Deus. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, aleluia, que o tirasse de mim. Então o apóstolo Paulo está declarando, segundo essa palavra, que por causa do que aconteceu certamente com ele, acerca desse espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, que certamente esbofeta ele a fim de que ele não se exalte, certamente por causa da excelência dessas revelações, ele faz uma coisa. Ele diz que ele orou ao Senhor 3 vezes. Ele está falando que orou ao Senhor 3 vezes, certamente para que o Senhor retirasse dele o quê? Certamente esse espinho. Veja, o Senhor podia tirar? Podia. O Senhor podia retirar do apóstolo Paulo esse espinho? Sim, porque o Senhor pode tudo. O Senhor pode perfeitamente bem fazer tudo quanto o próprio Senhor quiser e resolver fazer. Porém, esse espinho que estava ali certamente sobre a carne do apóstolo Paulo, mesmo o apóstolo Paulo orando 3 vezes ao Senhor, certamente a fim de que o Senhor retirasse do apóstolo Paulo esse espinho que estava sobre a carne do apóstolo Paulo, a resposta do Senhor certamente após a oração do apóstolo Paulo, Paulo orou 3 vezes, ou seja, Paulo fez 3 orações, certamente ao Senhor, e certamente em cada oração, Paulo dá a entender que ele pediu ao Senhor para que certamente o Senhor retirasse dele esse espinho que estava ali sobre a carne dele. Então ele ora 3 vezes, a fim de que o Senhor certamente tire dele esse espinho que estava ali sobre a carne dele, mas a resposta do Senhor para o apóstolo Paulo foi a seguinte, ouça o que o Senhor disse para Paulo segundo a Escritura. Olha, e disse-me, a minha graça te basta. Então veja, olha a resposta do Senhor, ouça. Olha qual foi a resposta do Senhor. Quando certamente Paulo ora por 3 vezes, certamente pedindo que o Senhor tirasse dele esse espinho, certamente que estava ali sobre a carne dele. O Senhor então fala para Paulo, a minha graça te basta. A resposta do Senhor. Olha a resposta do Senhor para Paulo. O Senhor podia tirar? Podia. Aleluia. Mas o Senhor disse para Paulo, a minha graça te basta. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor respondeu para Paulo, o Senhor disse para Paulo, segundo a Escritura, a minha graça te basta. Isso foi certamente a resposta do Senhor. Aleluia. Após o apóstolo Paulo ter, por 3 vezes, orado ao Senhor, para que certamente o Senhor retirasse do apóstolo Paulo esse espinho que ali certamente estava sobre a carne do apóstolo Paulo. Tem coisa, meu irmão e minha irmã, sobre a nossa vida que de repente nós até queremos também que o Senhor tire de nós isso. Mas de repente o Senhor também nem vai tirar. E como o Senhor deu essa resposta para Paulo, como o Senhor disse para Paulo, a minha graça te basta, ainda que de repente nós também tenhamos alguma coisa que quer que o Senhor faça, realize, ou tenha de nós, né? Pode ser que a mesma resposta que o Senhor
deu para Paulo, dizendo para Paulo, a minha graça te basta, pode ser que seja a mesma resposta que o Senhor está te dando, minha irmã. Pode ser que seja a mesma resposta que o Senhor está te dando, meu irmão. Pode ser que seja a mesma resposta que o Senhor também está me dando, como o Senhor deu essa resposta para o apóstolo Paulo, dizendo, isso é segundo a Escritura, após o apóstolo Paulo ter orado por 3 vezes ao Senhor, para que certamente o Senhor retirasse dele esse espinho que estava ali sobre a carne do apóstolo Paulo. O Senhor podia tirar? Podia. O Senhor pode fazer tudo. Aleluia. Não duvide, meu irmão. O Senhor pode fazer tudo quando Ele queira fazer. Talvez o que você está pedindo para que o Senhor faça é algo que, meu Deus, né, muito simples de fazer. Agora, o motivo do porquê o Senhor ainda não fez, Ele é quem sabe. Louvado seja Deus. Quando o Senhor faz, Ele não erra. Quando o Senhor deixa de fazer, Ele também não erra. Louvado seja Deus. E se o Senhor ainda não fez aí o que se tanto está pedindo, né, para que de repente Ele faça, não sei qual está sendo o teu pedido ao Senhor neste momento, nesta hora. Louvado seja Deus. Mas se Ele ainda não fez, guarda esta mensagem. Ele não errou porque Ele ainda não fez. Se Ele não fizer, né, Ele não erra porque Ele não vai fazer. Não, mas se Ele resolver fazer, Ele faz. Louvado seja o nome do Senhor. Se o Senhor quisesse tirar de Paulo esse espinho que estava sobre a carne do apóstolo Paulo, o Senhor com certeza tiraria, mas o Senhor optou certamente por não tirar. E a resposta do Senhor para o apóstolo Paulo, segundo a própria palavra, foi: a minha graça te basta. Olha só. Aleluia. A minha graça te basta. Isso, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha só. O Senhor certamente disse para o apóstolo Paulo que a graça do Senhor certamente bastava para Paulo. E o Senhor diz: porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Entendeu, minha irmã? Às vezes, diante dos problemas que nós enfrentamos no dia a dia, de repente, diante disso, o poder do Senhor está se aperfeiçoando sobre as nossas vidas porque estamos fracos, por exemplo, né? Louvado seja Deus. Então a resposta do Senhor foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Louvado seja o nome do Senhor. Será que Paulo ainda continuou pedindo ao Senhor que tirasse? Após o Senhor certamente dar para Paulo essa resposta, o Senhor certamente dizendo para Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Antes o Senhor disse: a minha graça te basta, né? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Veja só, de boa vontade. Pois me gloriarei, perdão, nas minhas fraquezas, olha, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo dizendo, né? Pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Olha o que Paulo está falando. Pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso sinto prazer nas fraquezas. Ouça, minha irmã, Paulo dizendo, olha, por isso sinto prazer nas fraquezas. Então, Paulo afirmando que ele sentia prazer nas fraquezas dele. Isso mesmo. Você tem noção, minha irmã, o que é alguém sentir prazer nas fraquezas desse alguém? Pois é. Paulo estava falando isso, ou Paulo pronunciou esta palavra, segundo a Escritura, meu irmão e minha irmã. Paulo disse, segundo a Escritura, por isso sinto prazer nas fraquezas. Você sentiu prazer nas fraquezas? Fala, louvado seja Deus. É o que Paulo está dizendo. Paulo afirmando que também sentia prazer nas injúrias. Paulo afirmando que sentia prazer não somente nas fraquezas dele, mas Paulo afirmando que também sentia prazer nas injúrias. Paulo afirmando também que sentia prazer nas necessidades dele. Você tem noção? Uma pessoa passando por necessidades, não era nem necessidade, necessidades, né?
Aleluia. Talvez privação de alguma coisa que ele tanto queria, tanto precisava. Agora imagina você sentir prazer nisso. Até nisso ele dizendo que sentiu o quê? Prazer. Aqui, ó. Nas necessidades. Ele afirmando também, meu irmão, minha irmã, que ele sentia prazer nas perseguições. Você consegue, irmã? Você consegue, irmão, sentir prazer nos momentos em que você é perseguido, irmão? Você sente prazer, minha irmã, no momento em que você é perseguido, irmão? Será que você consegue sentir? Será que eu consigo sentir prazer nos momentos de perseguições que vêm, por exemplo, sobre mim? Porque certamente todo cristão passa por momentos de perseguição, pois nós não somos, jamais seremos melhor do que os nossos irmãos do passado. Nós não somos melhor e nem pior do que o apóstolo Paulo. Agora, o apóstolo Paulo dizendo, afirmando que ele também sentia prazer nas perseguições dele. Ou seja, quando ele ali certamente era perseguido, como pode ele dizer que ele também sentia prazer quando ele certamente era perseguido? Ou seja, nas perseguições do apóstolo Paulo, ele declarando, segundo a palavra, que ele sentia prazer também nas perseguições dele. Como é que pode um negócio desse? Sentir prazer nas fraquezas, sentir prazer nas injúrias, sentir prazer nas perseguições. Como pode um negócio desse? Porque quando às vezes nós passamos por um certo período tão curto, às vezes, de perseguição ou de perseguições, né? Dificilmente, por exemplo, nós sentimos prazer nessas perseguições. Será que sentimos prazer? Pode até ser que sim, como também pode até ser que não sentimos. Porém, ele afirmando que sentia prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, e não parou por aí não. Nas angústias, Paulo afirmando que também sentia prazer nas angústias. Como pode? Uma coisa é você, por exemplo, passar pelo momento de angústia. Outra coisa é você passar por momentos de angústias, né? Se quando passamos, por exemplo, por um momento de angústia, né, dificilmente, por exemplo, sentimos prazer. Agora imagina passar por momentos de angústias e sentir prazer. Nesses momentos de angústias, Paulo afirmando que também sentia prazer nas angústias, né? E tudo isso por causa do quê? Ou por causa do quem? De quem? Tudo isso por causa de quê? Ou por causa de quem que Paulo está afirmando? Ó, por amor de Cristo. Então ele sentia prazer em tudo isso que aqui ele estava afirmando. Mas entenda, por amor de Cristo é que ele sentia prazer em tudo isso que ele afirmou, nas injúrias, perseguições, nas necessidades, enfim, ele sentindo prazer em tudo isso por amor de Cristo, segundo ele. Porque quando estou fraco, então sou forte. Paulo, então, ele descobre que quando ele ali se sentia fraco, ou quando ele estava fraco, era exatamente naquele momento que ele estava o quê? Forte. Por causa do quê? Por causa do poder de Cristo, que se aperfeiçoava ou que se aperfeiçoa exatamente na fraqueza. Então ele diz que quando ele estava fraco, segundo ele, era esse o momento em que certamente ele estava o quê? Forte. Então ele sentia prazer em tudo isso que ele diz que sentia nas perseguições, nas injúrias, nas necessidades, nas angústias. Só que tudo isso era por amor de Cristo. Tudo isso era por amor de Cristo. Porque quando certamente, aleluia, ele estava fraco, era exatamente naquele momento que ele estava forte. Isso é para mim e é para você. Tem momento que, louvado seja Deus, nós se sentimos tão fracos, mas pode ser que seja exatamente neste momento que nós estamos mais fortes do que nunca. Isso por causa do quê? Por causa do poder de Cristo que se aperfeiçoa na fraqueza. Olha, meu irmão, olha, minha irmã, eu não sei se você está se sentindo, meu irmão, fraco, eu não sei se você está se sentindo, minha irmã,
fraca. Mas guarda esta mensagem. O poder de Cristo se aperfeiçoa na fraqueza. Tá bom? Então, Paulo certamente sentindo prazer em tudo isso, nas angústias, perseguições, em tudo aquilo que ele afirmou que ele sentia prazer, por amor de Cristo. Porque certamente, quando ele estava fraco, então ele descobriu que era exatamente nesse momento que ele estava o quê? Forte. Por causa do quê? Porque nesse momento estava o poder de Cristo sustentando ele. Estava o poder de Cristo fortalecendo ele. E quando nós declaramos que nós estamos muito forte, um exemplo, né? Nós de repente corremos um risco. Mas quando nós certamente declaramos que estamos fracos, não resta dúvida de que se não for o poder de Cristo, ai de nós. Então o poder de Cristo se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso que Paulo declarou isso, né? Que ele sentia prazer em tudo quanto ele disse que aqui sentia. Nas injúrias ele sentia prazer, nas perseguições, nas angústias, né? Nas necessidades. Segundo Paulo, ele sentia prazer em tudo isso, né? Por amor a Cristo, ou por causa do Senhor, porque quando ele estava fraco, então ele estava forte. Querido irmão, irmã, que Deus te fortaleça aí, onde quer que você se encontre, amém? Olha, Deus abençoe grandemente a vida de todos. Olha, gratidão, gratidão e gratidão a todos. Que Deus continue abençoando a todos. Foi e tem sido um ano maravilhoso, né? Onde Deus tem realizado esta obra maravilhosa, tem nos unido, né? Irmãos de vários lugares que tem aí, para a glória do nosso Deus, se unido junto a nós, né? Louvado seja Deus. E junto glorificando, adorando e bendizendo ao único Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a quem pertence toda a honra, toda a glória e toda a adoração para todo sempre. Amém. Deixo-vos a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos. Meu irmão, minha irmã, você que mora no Brasil, Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Meu irmão, minha irmã, você que mora em outros países fora do Brasil, Deus abençoe aí a sua vida, a sua casa e a sua família. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir, nos conceder para a glória do nosso Deus. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém?